fechando o cerco. Polícia Civil prende mais um homem acusado de participar da chacina que destruiu 2 famílias. São 10 pessoas mortas. Está preso Carlos Henrique Alves da Silva, o galego, de 25 anos. Quem tem mais detalhes é Danilo Moreira. Danilo, na Sexta DP, direto pra gente. Boa noite pra você. Oi, Henrique, boa noite para você também, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Cidade Alerta. Cerco que está se fechando, Henrique, e já está perto de ser fechado completamente pela Polícia Civil. Os policiais já estão caminhando aí para a conclusão dessa história, principalmente agora com a prisão deste 5º suspeito, como você disse aí, do Carlos Henrique Alves da Silva, de 25 anos, conhecido como Galego. Henrique, ele foi preso hoje de madrugada pela Polícia Civil no Itapuã. Ele estava na casa dele no momento da prisão. Os policiais foram até o local, então fizeram essa prisão e trouxeram ele aqui para a 6ª Delegacia de Polícia aqui no Paranoá. Pela manhã, ele ficou aqui na delegacia prestando todos os esclarecimentos, dando a versão dele aí dos fatos, né, contando qual foi a participação dele aí neste crime. E depois disso, Henrique, como de costume, ele deixou a delegacia e foi levado então para o departamento de polícia especializada, porque lá ele tem que passar pelo exame de corpo de delito e também pela audiência de custódia. Para ver isso, o juiz ou a juíza vai manter a prisão dele, Henrique. Então é o 5º suspeito preso. O delegado ainda não deu detalhes sobre como a polícia chegou até ele, mas a gente já vinha falando isso aqui no Cidade Alerta, que a polícia desconfiava que outras pessoas estavam envolvidas neste caso. Então a polícia conseguiu chegar até este 5º suspeito e ele foi preso e agora está aí à disposição da justiça, Henrique. O Danilo, então ainda não se sabe o que o Galego fez nesses crimes. Qual foi a participação do tal Galego em todos esses crimes bárbaros? Henrique, a polícia desconfia, a polícia suspeita que ele tenha participado do sequestro de Tiago Gabriel Belchior, que é o esposo de Elisamar. A polícia tem aí, então, essa desconfiança que ele pode ter participado, então, deste crime. Além disso, ele foi autuado por associação criminosa, extorsão mediante sequestro, ocultação e destruição de cadáver, além de corrupção de menores. Ele já foi autuado por todos esses crimes, Henrique. Aqui na delegacia, ele então contou a versão dele aí sobre o que ele teria feito aí neste crime, né, que chocou todo o Distrito Federal. Foram 10 pessoas da mesma família que foram mortas, um crime bárbaro, e a polícia agora vai depois contar para todo mundo, esclarecer para a gente qual foi a participação de cada um deste crime, já que são 5 homens presos até o momento. E este homem, Henrique, o Galego, ele já é conhecido da polícia, viu? Ele já tem aí diversas passagens por outros crimes e agora está sendo preso por mais esse crime bárbaro. Agora, o Danilo, foi uma manhã agitada aí na 6ª DP, porque o delegado Ricardo e a sua equipe, eles trouxeram os 5, não é, para a delegacia e foi feita a cariação, frente a frente, me parece, para o delegado Ricardo cruzar as informações e, como a gente disse agora há pouco, fechar esse cerco e encaminhar aí o fim dessa investigação, não é isso? Exatamente, Henrique. Para esclarecer para todo mundo que está em casa, o Carloman, ele foi preso ontem, ele se entregou, ele veio aqui para a 6ª Delegacia, passou a tarde toda aqui, inclusive dormiu aqui na delegacia e hoje pela manhã ele foi levado para o Departamento de Polícia Especializada. Assim também aconteceu com o Galego. Ele foi preso hoje de manhã e pela manhã mesmo ele foi levado para lá também. Mas por volta de 10 horas da manhã, Gideon, ele chegou aqui na delegacia em uma viatura separada, ele entrou por essa porta aqui da frente da delegacia. Em uma outra viatura, Horácio e Fabrício também vieram aqui para a delegacia. Qual que era o objetivo da polícia em trazer esses 3 suspeitos para cá, Henrique? Confrontar
a versão de cada um, porque cada um deu uma versão ali. A polícia, depois de ouvir cada história, quis colocar eles ali frente a frente para então ouvir a história deles e ir confrontando o que cada um está dizendo, para saber se é verdade ou para saber se é mentira, até mesmo para chegar à conclusão deste inquérito. Então foi uma manhã realmente muito movimentada aqui na delegacia, aqui na 6ª Delegacia do Paranoá. O delegado Ricardo Viana, então, colocou esses 3 frente a frente e agora já vai caminhando para a conclusão desse inquérito. É o que todo mundo está aguardando, então, até mesmo para saber qual foi a participação de cada um ali, qual foi a divisão, como é que foi tudo isso, se realmente esse crime ele foi premeditado, como a gente acredita que tenha sido premeditado, já que aquele cativeiro lá em Planaltina, aqui no Distrito Federal, né, que funcionava como cativeiro, havia sido alugado há pelo menos 3 meses, Henrique. Então, a polícia deve esclarecer isso pra gente breve, até mesmo porque o delegado Ricardo Viana disse que em um momento oportuno vai passar essas informações pra gente. Nós recebemos agora há pouco aqui, Danilo, e queria confirmar com você o desejo do delegado Ricardo de receber a imprensa amanhã às 10 horas da manhã. Isso está devidamente confirmado pela Polícia Civil ou não? Tá confirmado sim, Henrique. Foi confirmado agora, no meio da tarde, pela Polícia Civil, pela assessoria de imprensa da Polícia Civil, que convocou toda a imprensa do Distrito Federal para uma coletiva, aí onde o delegado vai apresentar então a conclusão deste inquérito. Essa coletiva deve acontecer no Departamento de Polícia Especializada amanhã às 10 horas da manhã, Henrique. E essa conclusão vem logo depois desse confronto de informações aí, desses 3 suspeitos, deles ficarem frente a frente ali numa acreação, né, passando essas informações. Então, depois disso, a polícia parece que já vem com uma conclusão, então, deste caso, da conclusão deste inquérito, com tudo ali esquematizado, com todas as informações, falando o que teria motivado este crime que chocou todo mundo, que estarreceu todo mundo, Henrique. Bem, Danilo, vamos, é claro, acompanhar atentamente amanhã essa entrevista coletiva, mas o advogado da família de Elisamar está insistindo nos últimos dias de que a motivação para toda essa barbárie foi terras, não é? Ele está defendendo essa tese e continua defendendo. Vamos ter que esperar amanhã para ouvir o delegado Ricardo sobre essa questão de terras, não é? Sim, Henrique, existe essa história, sim. O advogado, ele chegou a cogitar essa questão mesmo da disputa de terras entre os suspeitos e também ali Marcos Antônio. Marcos Antônio também está nessa história. Tinha também, Henrique, uma fonte da Polícia Civil tinha passado pra gente que Marcos Antônio estava planejando entrar com uso campeão ali naquela chácara onde ele morava ali em Planaltina. Então tem toda essa história, sim. Uma fonte da polícia passou essa informação pra gente, mas agora é o delegado que deve afirmar se realmente era por conta de disputa de terra ou até mesmo porque a gente estava falando, a polícia repassou isso pra gente, que também tinha a possibilidade desse crime ter acontecido por conta de dinheiro aí da Cláudia, que tinha vendido uma casa, e também da Renata, que era a esposa de Marcos Antônio, que também teria feito a venda aí de um terreno. Então tem essas 2 linhas de investigação. O advogado levantou essa questão pra gente também, mas a polícia até agora não confirmou, mas uma fonte da polícia passou para nossa equipe que teria essa possibilidade também, Henrique. Vamos aguardar, mas aqui no Cidade a notícia não para.